Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Linha Aberta. Esta terça-feira, todas as terças-feiras, o programa Linha Aberta, esta hora, entra para a sua casa para trazer debates sobre a atualidade nacional. Hoje vamos falar sobre o papel do Estado no setor agrário, tendo em conta aquilo que são as grandes potencialidades agrícolas que o país possui, nomeadamente o fato de ter qualquer coisa como cerca de 36 milhões de hectares de terra arável, dos quais apenas 10% ou menos é que são produzidas em termos que são cultivadas, e cerca de 3,3 milhões de hectares irrigáveis, dos quais somente 550 mil, dizia, o que corresponde a 0,13% que são atualmente irrigados aqui em Moçambique. Portanto, estamos a falar de um país com grandes potencialidades agrícolas, mas que acaba não aproveitando, e muitas das vezes esta cultura está praticamente a ser praticada pelo setor familiar. Caso estamos a falar dos camponeses, que corresponde a qualquer coisa como 90% daquilo que tem sido o setor da cultura em termos de campos praticados, em termos de campos cultivados, e a parte de campos médios e também de grandes campos cultivados acaba por ter aproximadamente 10%. Portanto, estamos a falar aqui de um Estado que deve, acima de tudo, intervir nesse setor agrícola, de modo a que efetivamente haja uma maior capacidade dos camponeses e também dos outros atores nesse setor, estou a falar do setor privado, de fazer com que haja o aumento da produção e também da produtividade. Eu começo aqui com o Dr. Mosca, conto aqui nos estudos com o economista João Mosca, mas também conto com o diretor dos estudos e estatísticas do IPEM, que é o Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas, que agradeço desde já a vossa presença aqui nos estudos, com vista a debatermos este tema que tem a ver com o papel do Estado no setor agrícola aqui no país. Dr. Mosca, tivemos uma situação nos últimos anos em que tivemos vários planos e programas ligados ao setor agrícola, desde a questão da Revolução Verde até ao plano de ação para a produção de alimentos. Este plano de ação que esteve a ser implementado entre 2008 e 2011 e que visava, acima de tudo, a garantia ou promover, neste caso, a soberania alimentar aqui em Moçambique, de modo a que se importasse menos alimentos no país. Nesse momento, os principais instrumentos estratégicos do Ministério da Agricultura são o PETSA e também o PNISA. O PETSA, que é o Plano Estratégico para o Setor Agrário, o PNISA, que é o Plano Nacional de Investimento do Setor Agrário, o PNISA, que é o operacional, nesse caso, do PETSA. Mas verificamos que nos últimos anos houve muitos planos e não funcionaram. Será que estes novos planos e programas de setor de agricultura, neste caso o PETSA e o PNISA, poderão melhorar aquilo que é a produção e a produtividade que se pretende que haja no setor agrícola aqui em Moçambique? Boa noite, muito obrigado pelo convite. O problema da agricultura e da melhoria das condições de produção não é um problema de ter mais ou menos documentos, chamem estratégias, chamem planos, chamem o que se entender, não é? O problema é a aplicação efetiva de um conjunto de políticas, desde políticas macroeconómicas, orçamental, política monetária, taxa de juros, taxa de câmbio, políticas de subsídios, etc., etc., que possam ter algum reflexo direto na produção e infraestruturas produtivas, investimento do Estado, não só em questões diretamente produtivas, também na área comercial, na área dos transportes,
das comunicações, também na área de educação e saúde. Portanto, o desenvolvimento da agricultura e do meio rural em geral poderá ter efeito se existirem políticas efetivas, né? E o que se passa até aqui é que pode haver documentos mais bem feitos, com melhor ou pior concepção, mas o que é facto é que nenhum deles tem sido até aqui efetivamente aplicado, não é? Ou porque faltam recursos externos, caso do PNISA, que nem 20% daquilo que está previsto está garantido em termos de financiamento, caso o próprio PEDSA, que depende muito dos níveis de investimento do PNISA. Portanto, as coisas não dependem da vontade das pessoas nem dos documentos. O que se passa é que, realmente, nos últimos anos, a agricultura tem tido alguns elementos positivos em algumas culturas de exportação, açúcar, tabaco, o algodão muito variável, o caju também bastante variável, mas com alguma tendência pode-se considerar positiva, num período de análise um pouco mais longo, mas o milho também tem efeitos positivos, a mandioca, mas todo o conjunto do resto da produção não tem tido efeitos positivos. Mas, sobretudo, o importante é que estes incrementos de produção alimentar, sobretudo, não têm correspondido com os aumentos de população. Significa que a demanda interna cresce muito mais rapidamente que a oferta interna. Como consequência disso, nós temos a balança comercial alimentar e agrícola com déficits cada vez maiores, cada vez se importa mais alimentos. Não só para as grandes cidades, centros urbanos, mas também para o meio rural, e essas necessidades incrementam-se rapidamente e a agricultura não tem conseguido fazer face a esse incremento de procura interna, não é? E, em termos muito gerais, portanto, os aumentos de produção que tem havido no setor familiar, por exemplo, têm sido sobretudo derivados do aumento da população, do aumento das áreas cultivadas, não do aumento da produtividade por hectare. Significa que o rendimento das pessoas, como o rendimento por hectare não aumenta, como os preços também não têm tido uma evolução tão positiva como isso, inclusive os preços de produtos agrícolas têm evoluído mais lentamente que a própria inflação, o que significa que o poder de compra, o rendimento dos camponeses tem vindo a reduzir, nem aumento da produtividade por hectare, nem o aumento do rendimento, nem o aumento das condições de produção, porque sabemos que a agricultura é uma atividade muito penosa. Portanto, todos esses aspectos não têm havido elementos positivos, mas no fundamental a grande massa dos pequenos produtores não tem evoluído muito bem, não só por causa da pobreza, a questão do crédito tem sido bastante limitado, o crédito baixou muito, a extensão rural não tem efeitos muito positivos, muito significativos. Portanto, há aqui muitas coisas que devem ser bastante melhoradas para que possam existir melhorias significativas do conjunto do sector. Repito, há elementos positivos, mas o conjunto do sector continua a necessitar de grandes mudanças. Estamos a falar de um setor que 95% da área cultivada, neste caso é cultivada pelos camponeses, neste caso familiares, ou por os agricultores do setor familiar, e os outros 5%, neste caso, nos 100%, são distribuídos entre os médios e também grandes produtores. Com este tipo de agricultura, onde grande parte, estamos a falar de mais de 90% da área cultivada é essencialmente abarcada pelo setor familiar, é possível se chegar à soberania alimentar que se pretende, no sentido de se importar menos cereais, menos hortícolas, por exemplo, da vizinha África do Sul? Quer dizer, possível é, porque Moçambique tem recursos de terra, tem recursos de homem para poder fazer isso, e tanto mais que a produção de milho e mandioca, sobretudo, aumentaram com base no aumento da produção, da população, no aumento das áreas cultivadas, mas isso não resolve muitos outros problemas. De qualquer modo, continua a haver um grande fluxo migratório para as cidades, a população urbana cresce mais rapidamente que a população do conjunto da economia, da sociedade, significa que cada vez há mais cidadãos que não produzem bens alimentares e, por isso, não só os efeitos negativos deste tipo de urbanização um pouco caótica, posso dizer, como também vem demandar muito mais alimentos
devido que essa população começa a produzir cada vez menos alimentos. Portanto, as necessidades alimentares incrementam-se, aumentam-se, e a soberania alimentar, ou podemos falar de segurança ou soberania alimentar, embora sejam conceitos bem distintos um do outro. Portanto, enquanto Moçambique não tiver certos níveis de autonomia, de autossuficiência alimentar, que permita certo tipo de garantias em situações de mercados internacionais muito voláteis, muito variáveis, com preços que se alteram bastante significativamente, inclusive com uma perspectiva de longo prazo de grandes aumentos de preços de produtos alimentares. Se Moçambique não constitui essa base alimentar, essa segurança, depois poderá ter muito mais problemas. Os problemas não são só aí. O problema é que você tem 17 a 18 milhões de pessoas no meio rural que não têm grandes significativos apoios diretos do Estado para a produção. E isso significa nutrição, significa que quando as pessoas têm subnutrição, ficam marcadas definitivamente para o resto da vida no seu desenvolvimento físico e cognitivo, da mente, psicológica, etc. Portanto, compromete todo um conjunto de outros elementos. A população pobre, nessas condições, constitui um perigo social muito alto, e é preciso que o país compreenda o que é que significa que, se esta população não melhora as suas condições de rendimento, de vida, de trabalho, de ocupação, de emprego, etc. Se isso não acontece... É uma ameaça para o próprio país. É uma ameaça muito forte para o próprio país. Aliás, já existem sinais muito evidentes de que as ameaças podem estar muito próximas. Existem sinais pontuais. As próprias eleições demonstraram claramente que há sinais que é preciso ter muita atenção com eles. Foi nas zonas de maior pobreza e onde a evolução de alguns indicadores económicos sociais não evoluiu tão positivamente, onde a população se revelou mais contra o sistema do poder da Frelimo, Zambésia, Nampula, Manica, Sofala, são as províncias com maior número de pobreza, onde maiores dificuldades existem, e portanto já não significa que essas pessoas necessariamente tenham votado contra ou a favor, significa que a população tem alguns níveis de indignação, está com os níveis de saturação forte perante a situação em que vive. Então manifestam-se de alguma maneira, e neste caso manifestaram-se com as eleições. Mas isso não é o mais importante. Pode haver situações em que a sociedade cada vez mais é dual, quer dizer, grupos de pessoas com níveis de rendimento alto, uma massa de pessoas cada vez mais excluída dos níveis de rendimento, e esta massa excluída de níveis de rendimento, condições de vida, acesso a recursos, etc., etc., pode ser muito perigosa. E isso, penso que, não sei se o nosso poder já entendeu muito bem isso. E temos muitos exemplos do Sudão, da Nigéria, do Mali, etc., etc., que, embora tenham outros ingredientes, mas no fundo está o problema da grandes desigualdades sociais e da pobreza, não é? Eleutério Magaia, como é que o IPEM tem estado a apoiar as pequenas e médias empresas ligadas ao setor agrário, no sentido de aumentarem os seus níveis de produção e também de produtividade aqui no país? Muito obrigado. Relativamente a essa questão, o IPEM tem estado a apoiar os agricultores, neste caso pequenos e médios empresários envolvidos no setor agrário, através de mecanismos de assistência empresarial que temos trazido para os pequenos e médios agricultores. Falo concretamente de assistência que inclui a assistência e capacitação na organização dos planos de produção, como é que estas pequenas e médias empresas se estruturam como empresas verdadeiras, concretas e que oferecem, portanto, bens e serviços ao mercado. A questão da planificação e estruturação empresarial é muito importante, porque muitas empresas, de facto, envolvidas no setor familiar, nem sequer são formalizadas, são empresas informais. E, portanto, é preciso organizar essas empresas, tanto que sejam formalizadas, estejam estruturadas contabilisticamente e com todos os aspectos. Muitas empresas, por exemplo, do setor familiar, nem conseguem distinguir, por exemplo, lucros, receitas, coisas como estas. E o IPEM tem estado a trazer processos de capacitação empresarial para que essas empresas possam ter mais noção de gestão empresarial e também de como desenvolver um negócio como empresários. Esta é uma forma de capacitação, mas temos feito muito mais que isso. O IPEM tem estado a apoiar agricultores ao longo de determinadas cadeias de valores de alguns produtos estratégicos, no sentido de
criar condições da melhoria por meio tanto dos processos de produção dos referidos produtos, mas não só, como também melhorar o processo ao longo da cadeia, tanto que envolve todo o produto. Há vários nós de estrangulamento nesta cadeia, no qual nós temos estado a assistir de forma estratégicas alguns agricultores para melhorar os seus níveis de produtividade. Apoiamos igualmente em questões como é que elas podem aceder a mercados. Alguns temos estado a facilitar a sua participação em feiras que temos estado a organizar. Casos de sucesso em termos de agricultores pequenos e médios que já estejam no mercado e a conquistar? Sim. Há casos de sucesso, há casos em que nós temos estado a assistir, começam já até a espreitar em algum mercado de exportação. Portanto, mercê à assistência que o IPEM tem estado a dar, uma assistência específica. Mas eu diria que nós temos um projeto que nós é denominado Cada Distrito um Produto, que é mesmo voltado para criar capacidades no meio dos pequenos e médios agricultores, não só, mas o setor agrário é um dos setores que temos enfocado a nível do projeto CADUP, porque também inclui o turismo, um pouco também as pescas, mas o setor agrário é o setor que nós temos estado mais a enfocar, e aí, portanto, é mesmo para criar capacidades, olhando para a competitividade até internacional dessas pequenas e médias empresas. O projeto prevê que, por exemplo, até 2017, essas pequenas e médias empresas que estão a ser assistidas possam até ter capacidades para colocar produtos no mercado internacional, porque estão a beneficiar de assistência muito especializada, que envolve especialistas do IPEM e também japoneses. Portanto, estão a assistir de forma integrada aos agricultores para desenvolverem os seus produtos, os seus processos, e também para terem a planificação e também um horizonte de como alcançar melhor os mercados, incluindo a questão da melhoria da qualidade e também a questão do marketing dos produtos. Dr. Mosca, eu volto para si. Esta questão que tem a ver com o aumento da produção e da produtividade, muitas das vezes discute-se como fazer isso tendo em conta a estrutura de como está organizado o nosso setor agrícola. Lancei aqui dados que mostram que 95% do espaço que está a ser usado nesse momento pertence a pequenos camponeses, neste caso ao setor familiar. E há aqui um grande debate. Se transforma-se este setor familiar, se calhar, em médios ou pequenos agricultores, para que efetivamente possam aumentar a produção ou a produtividade, ou mantém-se em termos da sua categoria, no sentido de estão no setor familiar, mas dá-se insumos agrícolas, facilita-se, por exemplo, a irrigação, visto que tenham maior produção e também produtividade. Qual é a saída nestes termos? No sentido de, muitas das vezes, não entrar em confrontação com o setor familiar. Muitas das vezes, a União Nacional dos Camponeses tem dito que as políticas não vão ao encontro daquilo que o setor familiar pretende, que muitas das vezes não quer ser pequeno nem médio produtor, mas só quer algum apoio no sentido de produzir mais e melhor. Quer dizer, é verdade que tem havido apoios para agricultores de um pouco maior dimensão, não é? Há experiências, algumas boas, embora com muitos problemas também, mas há experiências que têm aspectos positivos, no açúcar, na soja, no tabaco. Há experiências em que começa a surgir alguns núcleos de agricultores já mais integrados no mercado, com maior produtividade, maior tecnificação, com introdução de mais capital e maior produtividade também, etc. Mas hoje, por exemplo, estima-se que existem por aí talvez 70 mil agricultores desse tipo.
Agora, 70 mil em 3 milhões,5 são 2%, não é? Quer dizer, 2% da grande massa de agricultores que existem no país estão-se a beneficiar deste processo de transformação de pequenos agricultores em agricultores comerciais, emergentes, aquilo que se queira chamar, não é? Portanto, o problema é o que é que nós vamos fazer de 97% dos agricultores. Nós prestamos muita atenção aos 2, 3% de agricultores que estão agora a crescer um pouco, tem mais capitalização, com muitos apoios e subsídios também, apoios, taxas de juros bonificadas, com dinheiro para investimentos a cobrir metade do investimento, com apoio técnico, com um conjunto de coisas, que sem isso eles não evoluiriam. Portanto, é um desenvolvimento suportado financeiramente de donativos, inclusive da comunidade internacional e também do Orçamento de Estado e do Fundo de Desenvolvimento Agrário, aqui do Instituto de Promoção de Pequenas e Médias Empresas, etc. Mas é importantíssimo, mas temos que ter a dimensão dessa ação, não é? Agora, em relação à grande dimensão, que são os 97% das pessoas que não são abrangidas por esse processo de transformação, se você aumenta fortemente a produtividade desses agricultores, necessita de muito dinheiro. E aí o Estado tem que intervir fortemente, porque o pequeno produtor não é competitivo comparativamente com outros. Sobretudo quando existem políticas económicas de fronteira que deixam entrar produtos importados a taxa de juros zero, sem qualquer tipo de proteção. O debate da proteção ou não proteção é um debate também interessante, que tem várias perspectivas, não é? Mas é um debate que é preciso tê-lo e não abrir as fronteiras como nós abrimos, sem qualquer tipo de discussão. Agora, esses agricultores, não vamos transformar os 3 milhões de agricultores, mais de 3 milhões de agricultores, então eles têm que produzir. E se eles não produzem, vão continuar bastante anos num processo de acumulação de pobreza, de exclusão social, exclusão da participação no processo de crescimento económico, da acumulação, etc. Por outro lado, o conjunto da economia não cria emprego. Quer dizer, o emprego que é criado na nossa economia é um volume muito inferior à quantidade de pessoas que entram cada ano no mercado de trabalho. Significa que o volume de desemprego está aumentando, porque a nossa economia, mesmo produzindo emprego, não é suficiente essa criação de emprego. A consequência disso é a ampliação rápida de todo o que chamamos de economia informal, desde comercialização, transporte, vários tipos de atividades económicas ligadas ao comércio informal. Portanto, se você não desenvolve este tipo de atividades, vai aparecer a economia informal. A economia informal pode ser uma estratégia de sobrevivência de curto prazo, mas que a longo prazo esta economia de subsistência, esta economia informal, acaba por ela própria estrangular e dificultar o próprio desenvolvimento económico do país, por muitíssimas razões, económicas, sociais, etc. Agora, esses pequenos agricultores também, se começam a produzir muito, começa a haver muito produto no mercado, esses produtores vão deixar de produzir porque não é necessário tanta comida, não há emprego, então gera-se aqui um ciclo vicioso, inclusive a possibilidade de muitos deixarem de produzir, o comércio informal deixar de ter capacidade de absorção de tanta gente, a cidade só absorve mão de obra desempregada, portanto a situação torna-se ainda muito mais crítica. Portanto, o que é necessário é que o desenvolvimento da agricultura, da produtividade, também seja acompanhado pelo desenvolvimento de outros setores da atividade económica e, sobretudo, aqueles que são mais geradores de emprego. Hoje o que nós temos é crescimento económico em setores de atividade de capital muito intensivo, poucos geradores de emprego, e, portanto, não vão resolver este problema. Então, é preciso criar um grande tecido de pequenas e médias empresas de várias atividades económicas, não só agricultura, indústria, outro tipo de atividades económicas, pesca, turismo, etc., etc., que criem emprego, porque são as pequenas e médias empresas que criam emprego. Agora, esse crescimento económico desse tipo de atividades está existindo, sim, mas a um ritmo muito pequeno, não suficiente ainda para poder absorver a mão de obra que cada vez mais aumenta no meio rural. Então, aqui são dilemas permanentes, não é? A única saída disto aqui é haver aumento da produtividade dos pequenos produtores, maior extensão da área. O colega falou muito bem da necessidade desses agricultores estarem organizados para poderem beneficiar de um conjunto de benefícios que o Estado pode ter. Também os agricultores também muitas vezes não estão em condições de poder beneficiar disso, não têm bilhete de identidade.
não sabem muitas vezes relacionar-se com a situação, com as instituições de crédito, com o próprio mercado, não têm informação do mercado, etc. Não têm conhecimento, não têm meios de transporte, eles próprios não estão coordenados entre si, não têm a capacidade de negociação perante as pessoas que lhes vão comprar o produto. Chega um comerciante com o produto, eles não têm capacidade de negociar perante a banca, perante outro tipo de atividades económicas. Portanto, os próprios produtores devem cada vez mais organizar-se, mas este crescimento económico tem que ser equilibrado no sentido de outras atividades, sobretudo as pequenas e médias empresas, terem que crescer de uma forma muito mais rápida, terem crescido em várias atividades para ser mão de obra, para permitir o aumento da produtividade no meio rural. Caso isso não aconteça, é muito difícil fazer o aumento da produtividade no meio rural e, se acontecer, pode ter outro tipo de consequências mais graves ainda. Portanto, aqui não é um ciclo vicioso, mas é preciso ver o desenvolvimento da agricultura na perspectiva do desenvolvimento económico do conjunto da economia, porque só assim é que é possível fazer a transformação da estrutura produtiva da agricultura. Quando do lançamento do PNISA, a 12 de abril de 2013, a União Nacional dos Camponeses disse que não se tratava de um documento que respondia integralmente àquilo que são as suas expectativas, no sentido de aumentar a produção e também a produtividade e, acima de tudo, contribuir para aquilo que é a soberania alimentar no país, tendo dito que é preciso que se adote um plano nacional de apoio à agricultura do setor familiar. Este plano nacional de apoio à agricultura do setor familiar iria, por um lado, responder aquilo que é as demandas das famílias camponesas relativas à produção de sementes resistentes, por exemplo, às mudanças climáticas, serviços públicos de extensão agrária, na valorização, nesse caso, da cultura e também a experiência dos camponeses e também, para além de aproveitar o potencial de irrigação que existe aqui no país. Estamos a falar de uma agricultura familiar que necessita, efetivamente, de um plano de apoio a este setor. Hoje estamos a falar de uma agricultura familiar que necessita de ações concretas, de apoios diretos no sentido de insumos agrícolas, acompanhamento da forma como os agricultores têm estado a fazer a sua produção, como forma de, acima de tudo, aumentar a sua produção e também a sua produtividade. Me parece que seria mais um documento acrescentado a vários que já existem e que, se calhar, não foram em conta daquilo que era a expectativa nem do governo nem dos outros moçambicanos. Quer dizer, a União Nacional de Camponeses tem razão quando diz que o PNISA e também o PEDSA são documentos de estratégias, depois a sua efetivação é outra coisa, que olha principalmente para a agricultura comercial, para investimento, para a agricultura chamada emergente, etc. Não é? E que o PNISA, que é um instrumento de aplicação do PEDSA, dá o grande enfoque a esse tipo de agricultura. Então, as pessoas da UNAC, aos diferentes níveis, têm razão de estarem preocupados porque não veem na estratégia e na política governamental e particularmente da agricultura um reflexo muito direto daquilo que são as suas principais preocupações. Não é? E nesse sentido, a UNAC está tentando elaborar uma proposta de estratégia para o setor familiar especificamente no sentido de que esse documento ponha em cima da mesa, na agenda governamental, uma determinada importância desse sector. Como já disse, representa grande parte da população moçambicana e grande parte da produção alimentar, ponha em cima da mesa, na agenda, a prioridade que ele deve ter e que não tem tido até aqui. Essa é a principal preocupação da UNAC, mas também discutir qual é o tipo de crescimento económico que se pretende para esse tipo de agentes económicos. E aí a UNAC defende claramente que deve haver tecnologias adaptadas, cada vez uma maior autonomia dos produtores, que se chama soberania alimentar, questão de sementes, de tecnologias, de técnicas, do conhecimento local, etc., etc., sem com isso significar que o pequeno agricultor tem que ser eternamente pequeno em termos de dimensão, ou que o pequeno agricultor tem que ser eternamente aquele que produz com base em técnicas absolutamente rudimentares. Portanto, eles defendem que também é possível introduzir melhorias técnicas a partir do conhecimento e da adaptação de tecnologias ao local
e não a importação de pacotes tecnológicos como tem sido até aqui. E a grande luta desse aspecto de técnico dos camponeses da UNAC é reclamar por tecnologias ajustadas, adaptadas, do conhecimento e do domínio dos pequenos produtores, não só pela sua tradição de conhecimento da produção, como também através de formação, da organização dos próprios camponeses, as uniões de camponeses, para poderem a extensão rural do Ministério da Agricultura e também a extensão rural não pública, privada, a própria investigação, etc. E essa ação coordenada interministerial dentro do próprio Ministério da Agricultura, entre os diferentes aspectos que podem confluir positivamente para um maior aumento da produção dos pequenos produtores, não tem acontecido de uma forma tão evidente, não é? Portanto, há muitas ineficácias, há muitas ineficiências, há muita descoordenação. O PNISA necessita de um certo conjunto de milhões de dólares, até este momento estão disponibilizados nem 20% desses milhões de dólares. A comunidade internacional não aderiu de uma forma absolutamente forte àquilo que o PNISA demanda, não é? E sem esse recurso, que o Estado também não pode pôr, porque o Estado também não tem esses recursos, também depende em grande parte dos recursos externos e dos donativos. Portanto, sem esse recurso o PNISA não vai para a frente, o PESA vai ter fortes limitações e, portanto, se for aplicado, será parcialmente aplicado numa perspectiva positiva. E a UNAC critica fortemente a exclusão ou uma grande secundarização dos pequenos produtores comparativamente aos médios e grandes agricultores. E nisso eu acho que a UNAC tem perfeita razão. Exato. Voltou-se Eleutério Magaia, falou na sua primeira intervenção sobre o apoio que se tem dado aos agricultores, aos camponeses, no sentido de fazer chegar aquilo que é a sua produção para os mercados. Em termos concretos, como é que vocês têm estado a fazer isso? Porque as informações que muitas das vezes temos estado a avançar a nível da STV e também da outra imprensa, é que os agricultores têm dificuldades imensas para fazer chegar a sua produção devido a vários fatores. Estradas, muitas vezes não estão em condições, e também os agricultores não têm tanto conhecimento assim do mercado. Como é que vocês têm apoiado de forma direta para que esta produção não fique encalhada nos locais de produção? Muito obrigado. Temos trabalhado de várias formas. Uma, como havia me referido, é um trabalho mais direto com os próprios agricultores, que é com eles procurarmos transmitir aquilo que são tanto os conhecimentos de gestão de negócios, para que eles possam primeiro saber como encarar o mercado. Sabemos que o mercado é um mercado competitivo, que eles precisam de ter a noção sobre as preferências dos clientes, sobre um conjunto de coisas que são tanto fundamentais. Portanto, nós temos trazido essa informação e essas capacitações para junto dos pequenos agricultores, mas também temos facilitado os pequenos agricultores na interação com o mercado. Estou a dizer, por exemplo, temos coorganizado feiras, tanto nas feiras agrícolas que muitas vezes são realizadas nas províncias. O IPEM apoia, participa também a apoiar os empresários, tanto com informação que eles pertinente, tanto para o desenvolvimento dos seus negócios, também com capacitação e assistência empresarial que nós trazemos tanto junto dessas feiras, mas também temos trazido alguns pequenos empresários para feiras que o IPEM organiza. Nós temos estado a organizar, por exemplo, feiras anuais, feira de embalagem e impressão, que já é uma feira, portanto, que já posso dizer tradicional, um evento tradicional do IPEM, que já vai na sua 5ª edição. Portanto, este ano nós realizamos na província de Nampula, em Nacala, e quando nós realizamos estes eventos, temos trazido também agricultores, pessoas que, portanto, podem aproveitar isto como uma janela tanto de mercado para interagirem com outros empresários e também terem a possibilidade de exporem os seus produtos. Portanto, o mecanismo feira é um deles, mas também temos
dado assistência aos empresários, no sentido deles poderem conhecer e perceberem melhor como é que o mercado se comporta e como é que eles podem se inserir no mercado. A questão do financiamento é um grande nó de estrangulamento quando falamos do setor agrícola, e vocês como IPEM têm um papel extremamente importante quando se fala do crescimento e também do surgimento de pequenas e médias empresas aqui no país. Como vocês têm atuado no sentido de haver alguma facilidade no acesso ao financiamento por parte de pequenas e médias empresas, sobretudo no que se refere à construção de garantias, porque as pequenas e médias empresas muitas das vezes não têm garantias para que possam efetivamente aceder a um financiamento bancário? Sim. O IPEM tem estado a negociar com a banca no sentido de facilitar o acesso ao crédito aos pequenos agricultores. Temos alguns protocolos, por exemplo, temos um protocolo com o BCI, temos protocolo também com o Mozabanco, no sentido de facilitar os pequenos agricultores, não só, como também empresários que estão em outras áreas. Fora desses protocolos, temos estado também em negociações e, tanto neste momento, foi criado um fundo para a cooperação portuguesa, tanto que é um fundo no qual o governo português e o governo moçambicano colocam à disposição dos empresários moçambicanos, pequenos e médios empresários, que está disponível, através do qual o setor da agricultura também, tanto os empresários que estão envolvidos na área da agricultura, micro, pequenos e médios, podem beneficiar deste fundo, que já também tem uma componente de garantia acima de 50%, portanto, acima disso, os agricultores e outros empresários podem beneficiar desta grande oportunidade. E há outros fundos nos quais o IPEM, por exemplo, temos o Finagro, que é um fundo também que beneficia os agricultores, e o IPEM, no caso desses dois fundos, faz parte, portanto, da comissão que depois seleciona portanto, os projetos. E é fundamental informar que o IPEM também tem um papel, tem estado a assistir, e este é um papel muito importante, porque uma coisa é os empresários terem financiamento, outra coisa é eles, depois de terem um financiamento, terem capacidades de, portanto, aquele financiamento ser bem direcionado para, portanto, desenvolver as próprias empresas. E nós aí também trazemos a componente de capacitação para que elas possam primeiro conhecer os instrumentos mais adequados, qual é o financiamento que mais se adequa à sua empresa, mas também para que elas possam aplicar melhor os créditos que levam e, por exemplo, poderem ter retornos os créditos. Então, o IPEM tem estado a trabalhar nessas particularidades. Vamos falar sobre o papel do Estado no setor agrícola aqui em Moçambique, mas também, acima de tudo, a tentar perceber o que é que se pode fazer para que aumente a produção e também a produtividade no país, tendo em conta que há um grande potencial agrícola no país, mas que não tem estado a ser utilizado da melhor maneira, pois temos estado a importar grande parte daquilo que são os alimentos que consumimos, desde cereais até as hortícolas, que muitas das vezes temos que ir buscar na vizinha África do Sul para poder abastecer o mercado nacional. Vamos agora a um breve intervalo, nós voltamos já, não sai daí.